Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Eu quero te convidar a se inscrever no canal, compartilhar esta oração e também deixar nos comentários o seu pedido de oração. Em Números capítulo 21, o povo está no deserto e há uma situação que nos ensina muitas coisas, porque eu quero ler com você no versículo 4. Então, os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. A primeira coisa que você precisa observar é que este povo foi o mesmo povo que viveu muitos milagres, viveu as 10 pragas e o livramento de Deus e o poder de Deus e a mão forte de Deus tirando-os do Egito, uma nação toda. Foi o mesmo povo que viu e que experimentou e que eles mesmos passaram pelo meio do Mar Vermelho. O mesmo povo, você já está em Números capítulo 21, eles já estão comendo maná, já estão bebendo água, nada lhes falta, nem a glória de Deus lhes falta, porque a coluna de nuvem e de fogo os acompanha dia e noite. Esse mesmo povo, com tantas manifestações do poder de Deus, se tornou impaciente. Quando você fica impaciente, você já reparou como que é a impaciência? Como ela funciona na sua vida? Você começa a reclamar, você fica ansioso, você começa a ver só o lado negativo. É como uma criança quando entra no carro para ir até uma distância média, não precisa nem ser uma distância longa. Quando o meu filho era bem pequeno, eu morava em Uberlândia, minha mãe em São Paulo, e algumas vezes eu ia de carro e então ele ficava sempre perguntando, tá chegando? Tá chegando? É a impaciência. Primeiro era perguntando, tá chegando? E eu dizia, sim, tá chegando, daqui a pouquinho a gente chega, mais um pouco, a gente vai parar, a gente vai parar num restaurante, a gente vai parar num outro local para você beber água e a gente vai chegar. Lá no meio da tarde a gente vai chegar. Mas não adiantava, daqui a pouquinho ele estava perguntando a mesma coisa. Vai demorar? Vai chegar? Daqui a pouco ficava irritado. Não tem nada para fazer aqui, eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa. Então, a gente vê isso numa criança. Agora aqui Deus está falando de adultos. É porque a infantilidade, a imaturidade espiritual. E você não pode condenar esse povo. Muitas vezes você se comporta dessa forma. Você vai ficando impaciente na sua vida de oração, impaciente na sua vida com Deus, achando que Deus não está respondendo, que Deus não está vendo, de que não adianta estar na igreja, e aí você dá impaciência, já vai para reclamação. Você viu que eles começaram a reclamar de Moisés e de Deus. Aí você começa a ver defeito em tudo e em todos, você está numa igreja e você começa a ver defeito no pastor, defeito nas pessoas, e assim você fala, sabe, mas quando eu não vou mais na igreja, é dessa forma que as tuas bênçãos são roubadas, através de uma impaciência, imaturidade emocional e espiritual. Porque se você parar para pensar, Samuel estava num lugar onde os filhos de Eli eram corruptos, e ele poderia dizer, sabe uma coisa, eu não vou ficar aqui, mas ele permaneceu, porque essa era a vontade de Deus. Ele teve maturidade numa criança, ele teve uma atitude de perseverar onde Deus o plantou. Mas, então, depois da imaturidade, depois da reclamação contra Moisés e contra Deus, o que acontece? Quando você está irritado, reclamando, quando você supervaloriza o problema e você minimiza a solução, a serpente encontra uma brecha para chegar até você, porque a reclamação é a matéria-prima para ela. Lembra, lá quando o Senhor falou no Éden para a serpente, você vai se alimentar do pó? Então, quando nós andamos com essas reações terrenas, nós nos tornamos pessoas não espirituais e fortalecidas e revestidas de poder, mas pessoas fracas, a nossa carne está predominando, por isso ele vai se alimentar de você.
Você acha que aquele deserto não tinha serpentes e escorpiões? Claro que tinha, mas havia uma cerca de proteção de Deus sobre aquela multidão de pessoas e nenhuma serpente e nenhum escorpião, nenhum animal nocivo fez nenhum tipo de dano ao povo enquanto andou 40 anos no deserto. Isso é sobrenatural, mas eles nem repararam. Quantos livramentos você não repara? Eles só repararam quando as serpentes, elas encontraram brecha e elas começaram a chegar até eles. Vamos ler aqui o que está escrito em Números capítulo 21, no versículo 5. Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi até Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Você viu? Então o Senhor permitiu, porque ele tirou a cerca de proteção. Mas foi Deus que tirou a cerca? Foi a reclamação, foi a mentira. Por que mentira? Eles falaram que a comida era ruim. O maná não era ruim. Eles falaram que eles não tinham que comer. Eles tinham sim, todos os dias. Tinham água, tinham maná. Então, cuidado, a sua mente, ela mente. E você vai acreditar nas mentiras produzidas por ela. Porque Deus estava cuidando daquele povo que diz que estava enjoado. Primeiro disse que o maná era ruim, depois disse que estava enjoado do maná. Mas quantas vezes você fica enjoado do culto, enjoado do louvor? Não faça isso, porque você está abrindo. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A presença de Deus no culto, ela supera todo e qualquer tipo de falha que você possa colocar. Você tem que valorizar a presença de Deus na sua vida. Não permita que a reclamação, a murmuração e as mentiras venham à sua mente a ponto de você acreditar nessas mentiras. E quando essas serpentes começaram a morder e as pessoas começaram a morrer, o que eles lembraram? Que Deus é um Deus de misericórdia. Pediram: Moisés, Moisés, ajuda a gente. Deus teve misericórdia daquele povo. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e cravada na cruz, e ali todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Isso já era mostrando o que Cristo faria por nós, porque Cristo foi levantado na cruz do Calvário para derrotar a serpente que estava lá. Jesus não está na cruz, ele ressuscitou, mas a serpente está cravada. Ela sim foi derrotada na cruz do Calvário. E isso, todo aquele que olhasse para a obra de cruz, todo aquele que olhasse para o que Cristo fez, ele seria curado. Todos que olharam para a cruz foram curados, mesmo aqueles que já tinham sido mordidos pelas serpentes, eles foram curados. O que eu quero te dizer? Olhe para a cruz agora. Olhe para a cruz, porque tudo aquilo que você colocou aqui nos comentários vai ser tocado. Porque mesmo que você tenha chegado nesta oração reclamando, murmurando, enjoado daquilo que você nunca poderia enjoar, como eu disse, nós não podemos tornar comum um Deus extraordinário. Nunca caia nesta armadilha. É extraordinário servir a Deus e Deus é extraordinário. Então coloque aqui nos pedidos de oração a sua oração, o seu pedido, para que a gente possa orar neste momento. E não esqueça, você que já recebeu a sua oração, deixe o seu testemunho para fortalecer a muitos. Senhor, nós olhamos agora para a cruz, onde está a nossa vitória. A cruz está vazia, porque Cristo ressuscitou, mas o nosso inimigo e os editos de dívida foram rasgados, e o nosso inimigo está cravado na cruz do Calvário. Ele está derrotado, ele foi derrotado. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, apresento diante de ti, diante do teu trono, todos esses pedidos, clamando, Senhor, faz uma intervenção do mesmo jeito que o Senhor fez uma intervenção para aquele povo que já tinha sido mordido ou que estava sendo mordido. O Senhor afastou as serpentes, o Senhor curou aqueles que foram mordidos do veneno. O Senhor é o Deus
poderoso para curar todo e qualquer tipo de enfermidade da alma ou do corpo, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre cada família aqui representada. Eu peço a tua provisão sobre cada um também, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, olhe sempre para a cruz e até amanhã no nosso devocional às 6 horas da manhã.